arriscado concentrar todos os seus investimentos em uma única corretora de valores? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Meu nome é Elaine Barros, sou planejadora financeira, especialista em investimentos e no vídeo de hoje vou tentar sanar essa dúvida aí que permeia a cabecinha de muitos investidores iniciantes. Para a gente iniciar a nossa conversa falando se é ou não é arriscado você concentrar todos os seus investimentos em uma única corretora de valores, primeiro a gente precisa entender o que é uma corretora de valores. Então, uma corretora de valores nada mais é do que uma intermediária. O papel dela é conectar o investidor com os diversos investimentos que a gente tem dentro do mercado. Então, pensa assim, aqui está você com o seu dinheiro querendo investir. E aqui estão os investimentos, sejam investimentos de renda fixa, renda variável, todos os investimentos que a gente tem disponível no mercado. Para que você chegue aos investimentos, é necessário que haja uma ponte entre vocês. É necessário que haja alguém ou alguma coisa ligando vocês para que esse processo seja concluído, correto? E essa ligação, essa ponte é justamente a corretora de valores. Então, ela serve para isso, para ligar o investidor aos investimentos. Isso pode ser feito também através dos bancos de varejo, através dos bancos digitais. E eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho a diferença entre essas três possibilidades, essas três pontes. Porque todos os três, tanto os bancos de varejo quanto os bancos digitais e as corretoras de valores, servem como pontes, como conexão, ligação entre o investidor e os investimentos. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho a diferença entre esses três. Então, você já sabe que a corretora ela é apenas uma ponte, né? O objetivo dela, o papel dela é conectar o investidor aos diversos investimentos que a gente tem dentro do mercado. E os bancos de varejo, os bancos digitais também podem fazer esse papel. Mas qual é a diferença entre esses três? Vamos lá. Eu quero que você pense, então, da seguinte forma. Vamos fazer uma analogia aqui para ficar bem entendível para vocês. Digamos que os bancos de varejo sejam como se fossem as lojas de conveniência. Uma loja de conveniência é uma lojinha pequena que ela tem ali alguns produtos disponíveis para você, só que são produtos bem específicos e normalmente ela cobra muito mais caro para você ter acesso a esses produtos, correto? Isso é uma loja de conveniência que seria, nesse caso aqui, os nossos bancos de varejo. Já os bancos digitais são como mercados de bairro. São um pouco maiores do que as lojas de conveniência, mas ainda assim são pequenos. E eles têm ali dentro alguns produtos, algumas diversidades de produtos, mas nem tantos, né? Você ainda fica bem ali, né, preso a determinados produtos. Então, você não consegue diversificar tanto ou ter uma gama, uma variedade de investimentos, de produtos para você escolher, correto? E na outra ponta, a gente tem as corretoras de valores, que seriam como se fossem os hipermercados, aqueles mercados de rede grandes, que tem vários produtos para vocês. E como eles conseguem ter acesso a uma quantidade muito grande de produtos, eles conseguem passar esses produtos para os investidores a um preço bem reduzido. Normalmente, as corretoras, os hipermercados, não cobram taxas para entregar o produto para vocês, não é verdade? Já ao passo que os mercados menores, né, os bancos digitais e até os bancos de varejo, por serem menores, eles normalmente cobram aí uma taxa para você conseguir adquirir esses produtos, né, para ter essa transação. Então, basicamente, a diferença é essa. Pense nesses três veículos, nessas três pontes, como se fossem mercados.
os bancos de varejo como uma loja de conveniência, os bancos digitais como um mercado de bairro, um pouco menor, com mais diversidade, mas ainda assim pequeno, e as corretoras de valores como os hipermercados, os grandes mercados, mercados de rede, onde você tem acesso a uma variedade, a uma gama enorme de produtos, onde você vai poder escolher tamanho, preço, cor, características. Então você tem ali uma facilidade muito maior de conseguir um investimento ou um produto que case com os seus objetivos, tá certo? Então, essa é a grande diferença entre esses três veículos de investimento para vocês, tá ok? Espero que tenha ficado bem entendido aí, que não tenha nenhuma dúvida nesse sentido. Então, primeiro ponto, as corretoras de valores, elas são apenas um veículo, né? Uma ponte que faz a conexão, a ligação entre o investidor e os produtos de investimento. Essa ponte, ela pode ser feita também pelos bancos de varejo ou pelos bancos digitais. E aqui eu já expliquei para vocês a diferença entre esses três. Você tem total liberdade de investir por qualquer um desses três veículos. Mas aí você tem que entender que quanto maior for o veículo, quanto maior for a ponte, mais larga, mais acesso a diversos outros produtos você vai ter, tá certo? Outro ponto que costuma gerar muita dúvida entre os investidores é a questão da acessibilidade. As corretoras de valores, elas são acessíveis a qualquer investidor? Qualquer pessoa que queira investir tem acesso às corretoras de valores? Sim, basta que você tenha CPF. Então, você vai lá e é muito simples de você abrir a sua conta na corretora. Normalmente, as corretoras elas são digitais, então elas estão na internet. Você consegue acessar pelo seu computador. Então, você vai acessar o site da corretora que você quer começar a investir, que você pegou a indicação com um amigo, ou você fez uma pesquisa na internet, viu que é uma boa corretora, você deseja começar a investir por essa corretora, você entra no site da corretora, faz o cadastro para abrir uma conta, esse cadastro vai ser analisado, pode ser que a corretora te peça alguns documentos para confirmar algumas informações, e aí vai analisar, vai aprovar a abertura da sua conta e, mediante a conta aberta, você já pode começar a transferir os seus recursos para escolher os seus investimentos. Dentro da plataforma da corretora, você vai ter acesso a uma gama enorme de investimentos, tanto investimentos de renda fixa quanto investimentos de renda variável. Mas é acessível a qualquer investidor, basta que você tenha um CPF, ok? Outro ponto também muito importante que a gente precisa tratar aqui é sobre... Fiz uma colinha aqui para não esquecer nada. Quero falar tudo que for necessário para você sair desse vídeo sem dúvidas, tá bom? Sem medo e sem dúvidas e começar a investir através aí de uma corretora de valores, de uma boa corretora de valores que seja do seu agrado. Então, um ponto muito importante também que gera bastante dúvida entre os investidores é a questão de, eu vou começar a investir por essa corretora, mas eu vou ficar preso a essa corretora, ou eu posso trocar de corretora quando eu quiser. Os meus investimentos, eles ficam atrelados a essa corretora que eu escolhi. Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona essa dinâmica. Bom, a corretora de valores, uma vez que você começa a investir por essa corretora, ela se torna a custodiante dos seus investimentos, ok? Mas vamos dizer que você não está satisfeito com o serviço daquela corretora que você escolheu, você quer mudar, seja por qualquer motivo, você não precisa comprovar esse motivo ou convencer ninguém de nada. Você simplesmente deseja trocar de corretora e está tudo bem. Você vai lá, vai fazer a portabilidade da custódia dos seus investimentos. Você não precisa resgatar os seus investimentos para poder investir através de uma outra corretora. Você vai simplesmente
solicitar a portabilidade dos seus investimentos para a corretora que você escolher, tá certo? Então, você não fica preso a uma corretora específica só porque você começou a investir por aquela corretora. De maneira alguma, você tem total liberdade de ir e vir. Ah, quero voltar para a corretora que eu estava porque entendi que ela é a melhor para mim nesse momento. Então, você pede novamente a portabilidade e volta para outra corretora sem problema algum, ok? Outro ponto também muito importante, que gera muita dúvida entre os investidores, é se a corretora falia, Elaine, se ela quebrar, o que vai acontecer com os meus investimentos? Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona essa dinâmica. Lembra, no início desse vídeo, eu falei para vocês que a corretora é apenas uma ponte? A corretora ela só serve para ligar o investidor aos investimentos. Uma vez que o investidor tem acesso aos investimentos, os recursos dele vão estar nos investimentos que ele fez e não na corretora. Então, se você escolheu um CDB, ou um tesouro direto, ou uma previdência, ou um fundo de investimento, seja qual for o investimento que você fez através da corretora de valores, esse recurso que você investiu, ele não está na corretora de valores. Ele está no investimento que você fez, ok? Então, a corretora, ela é simplesmente uma ponte. Se ela quebrar, opa, a ponte quebrou, Elaine, e agora como é que eu vou acessar os meus investimentos? Como é que eu vou ter acesso aos meus investimentos? Quando uma corretora de valores ela quebra, o Banco Central ele tem a relação de todos os CPFs que têm investimentos naquela corretora. E ele vai entrar em contato com todos esses investidores e vai disponibilizar todos os acessos possíveis para que você entre em contato com a pessoa que está responsável por fazer a portabilidade desses investimentos, da custódia desses investimentos, para uma outra corretora de sua preferência. Então, essa pessoa, que é nomeada pelo Banco Central, que nós vamos dar o nome aqui de liquidante, ela fica responsável por pegar os seus investimentos e transferir essa custódia desses investimentos para uma outra corretora de sua preferência, para que você possa continuar tendo acesso, movimentando da maneira que melhor te convier. Então, você não precisa ficar preocupado com os seus investimentos se uma corretora quebrar. Se ela quebrar, você vai ter acesso através de uma outra corretora de sua preferência. Simples assim. Agora, se você transferiu recursos para a corretora e deixou aquele recurso parado na conta da corretora, não fez o investimento, você não usou a corretora da maneira correta, você está deixando o dinheiro parado ali. Aquele dinheiro que está parado ali na conta da corretora, ele não está rendendo absolutamente nada para você. Ele está parado ali. E aí, se a corretora vier a quebrar, é claro que você vai ter acesso a esse recurso. Só que você vai ter muito mais trabalho para ter acesso a esse recurso, porque você vai entrar numa lista de credores e aí toda aquela burocracia. Então, para evitar esse tipo de inconveniente, é interessante que você utilize a corretora de valores para aquilo que ela se dispõe, que é ser uma ponte, uma conexão, né? Servir de ligamento, de conexão entre você, investidor, e os demais investimentos. Tá certo? Então, utilizando da forma correta, você não vai ter problema nenhum. Agora, vamos tratar da pergunta inicial desse vídeo, né? Será que tem algum problema eu concentrar os meus recursos em uma única corretora de valores? Será que tem algum problema isso? Não, não tem problema algum, eu não vejo problema algum nisso, muito pelo contrário. Eu acho até interessante. Por quê?
evita transtorno, dor de cabeça, de você ter que ficar acompanhando várias corretoras, vários bancos para estar olhando seus investimentos. Então, se você concentra numa mesma corretora, para mim não tem problema nenhum. Até facilita a vida do investidor.